O Senhor está aqui, amém? Na verdade, Ele está conosco todo o tempo. E esse momento aqui é para agradecer, engrandecer, exaltar o Senhor e que o nome dEle seja glorificado. Amém? Todos acharam? Mas o texto diz assim, 1 João capítulo 1, aí no capítulo 1, a partir do verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada a nós, a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, para que a nossa alegria se cumpra. Mas o versículo 2 ele diz: porque a vida foi manifestada a nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. João está falando aqui de uma experiência que ele, juntamente com os outros discípulos que se tornaram apóstolos, eles puderam experimentar, ter essa alegria, esse prazer de andar com o Senhor, de ver o Senhor, de tocar no Senhor e anunciar. Eles tiveram essa oportunidade, privilégio, né? Andar com Jesus, tocar em Jesus, sair com Jesus, coisa boa. E ele fala da comunhão, dessa comunhão que é com o Pai e com o Filho Jesus. Mas, queridos, eu estava meditando nesse texto e dizer para a gente, para nós, esse Jesus que João fala aqui, dá testemunho, Ele está aqui com a gente. Ele está aqui conosco. E é por isso que nós estamos aqui, porque sabemos, entendemos, tendo esse discernimento, que o Senhor está no nosso meio. E Ele se sente à vontade no meio da igreja. E nesta manhã Ele quer falar com você mais uma vez. Sabe? Ele quer falar conosco mais uma vez. Talvez trazer algo novo ao nosso coração, uma alegria, aumentar mais a nossa esperança, a esperança viva. O Senhor está aqui. A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está presente. E é com essa fé, com essa certeza, que todos nós estamos aqui para contemplar o Senhor, para ouvir o Senhor, para tocar no Senhor. Amém? Eu queria, junto com vocês, agradecer ao Pai Celestial por esse momento, por essa oportunidade, agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, está fazendo e vai fazer. Aí eu quero trazer uma notícia muito boa, para os irmãos também se alegrarem junto comigo. Está aqui meu irmão de sangue, agora irmão em Cristo. Ele se rendeu ao Senhor, e para a gente é uma alegria. No final do nosso encontro, vocês podem dar um abraço nele, amém? E continuar orando por ele, amém? Vamos agradecer ao Pai, vamos orar ao Senhor, aleluia. Ora ao Senhor, abre a tua boca, agradece a Ele, Ele está aqui, o Senhor é bom, Ele vive, Ele reina, aleluia. Senhor Jesus, rendemos graças a Ti nesta manhã, somos gratos ao Senhor
Assim como João disse, que ele e os outros irmãos tiveram o privilégio de tocar no Senhor, de contemplar, de andar com o Senhor, e ele anuncia essas verdades, mas nós também temos o prazer e essa alegria de poder tocar no Senhor espiritualmente, porque entendemos que Ele está aqui, Ele está no nosso meio, e esse tempo aqui é para Ele, tudo é feito por Ele e para Ele, são feitas todas as coisas, e estamos aqui, Pai, para ouvir do Senhor, para Te exaltar, para Te engrandecer, para dizer que o Senhor vive, que o Senhor reina, que o Senhor está no controle de todas as coisas, nada foge do controle do Senhor. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos nesta manhã mais uma vez, continua falando conosco, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que tudo venha ser feito conforme a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. João. Aleluia. Sente um minutinho, por favor. Eu preciso dar para vocês alguns avisos, antes de passar aqui para Patrick. Domingo que vem, a nossa reunião não vai ser aqui, vai ser lá em Brotas, lembrando que temos aquele encontrão, e esse encontrão vai ser junto com Cajazeiras, Brotas, Doron, Santa Cruz e Garcias. Então, dia 1º, próximo domingo, não teremos reunião aqui, tá? Então eu peço aos líderes, alguns irmãos ainda não chegaram, outros que não vierem, avisem nos seus grupos que domingo a reunião não será aqui, tá bom? Um outro aviso é que durante, eu acho que umas 3 semanas ou mais, eu avisei a vocês que estávamos recebendo uma família lá, afegã, e já chegou uma família que veio, chegou sexta-feira, e ontem chegou mais 2 famílias. Essas 3 famílias afegãs, elas não são evangélicas, elas são muçulmanas, tá? E aí eu peço a vocês que estejam orando por essas famílias. Elas estão aqui em Lauro de Freitas, tá bom? Júnior, aquele pastor amigo nosso, ele que está coordenando o recebimento dessas famílias, e elas estão já hospedadas, os irmãos estão dando todo o suporte necessário, eles vão ficar durante 30 dias recebendo toda a orientação nossa, mas eles serão mantidos por uma ONG americana, e depois desses 30 dias, eles vão conduzir a vida deles, tá? E durante esse período, a gente está dando essa assistência para eles tirarem todas as documentações, CPF, identidade, e também ensinando um pouquinho da nossa língua, tá? Entre essas 3 famílias, somente 2 pessoas falam inglês, e aí precisa esses irmãos ouvirem alguma coisa em português e traduzirem para eles na língua deles. Eles não conhecem nada da nossa língua, eles não conseguem nem fazer uma letra nossa, porque a escrita lá é diferente, então eles estão todos nesse processo de adaptação. Juntamos aí os setores e ajudamos. Eu tive que providenciar toalha, travesseiro, fronha, para poder suprir a necessidade desses irmãos, dessas famílias que vieram de lá. E o que a gente está precisando são pessoas voluntárias que possam dar aula de português, né? E alguém que possa ajudar no inglês, tá? E aí, se caso alguém se dispuser e tiver interesse de ajudar, você me procura
e eu converso com o Júnior, que é o irmão que está responsável por essas famílias, mas eles já estão alojados. Então já tem uma equipe de psicólogos, de assistente social, já tem uns 2 irmãos lá ajudando na tradução lá do português para o inglês, e aí já temos, mas a gente sabe que durante 30 dias essa demanda, e se tiver alguém com essa disponibilidade, aí vocês podem me procurar, tá bom? Que aí eu encaminho vocês para esses irmãos responsáveis. Estão aqui em Lauro de Freitas, tá bom? Eu não posso dizer assim que todos que quiserem visitar, até porque eu acho que a gente não vai conseguir se comunicar com eles por causa da dificuldade, mas depois a gente pode ver uma forma, caso alguém tenha interesse de ter contato com essas famílias. Parece também que 2 pessoas dessa família são ex-militar, tá? E a orientação que recebemos da ONG lá nos Estados Unidos é que não poderíamos interferir assim, porque recebemos, tem que ser cristãos. Não, é uma decisão e funciona da seguinte maneira: tem o patriarca dessa família, porque são 3 famílias, todos são parentes, e se esse mais velho se converter, toda a família se converte. Mas se ele é muçulmano, toda a família é muçulmana. Então é uma coisa muito forte, mas eles nos receberam muito bem, estão abertos, são bem agradáveis, mas aí tudo está no início. E aí eu peço a vocês que estejam orando por isso, para que o Senhor possa nos conduzir e o Evangelho seja também pregado e introduzido através do testemunho daqueles irmãos que estão trabalhando diretamente com eles. Tá bom? No final da nossa reunião, a gente recolhe os nossos dízimos e ofertas, mas eu quero chamar Patrick aqui, aí você faz toda a apresentação, e aí eu vou deixar ele à vontade. Tive a oportunidade de conhecê-lo nesses cafés que temos uma vez por mês em Brotas, e para a gente, eu falei para ele, é um presente de Deus recebê-lo aqui, e a graça que Deus tem dado a ele, ele possa repartir também com vocês, tá bom? Fique à vontade, certo? Os irmãos aí, Ives, ou quem puder auxiliar qualquer coisa, vocês fiquem à vontade, viu? Graça e paz, irmãos, muito bom estar aqui. A gente conheceu um pouquinho da história dessa igreja e muito legal. E agora essa notícia desse recebimento destes afegãos, como é que fala? Afegãos, não sei, afegãos. Também muito legal ver essa equipe ativa aqui na frente. Um monte de rapazes aqui, né? Rapaz, é bom. Mas só para nos apresentar, sou Patrick, a minha esposa é Nedra. Nós somos missionários norte-americanos, mas radicados no Brasil mais tempo do que a maioria de vocês. A gente chegou aqui em 74, chegamos em Minas Gerais, aprendemos a comer pão de queijo. Depois a gente mudou para Rio Grande do Sul, bate! É bom lá. E agora nós trabalhamos com a missão Betânia. Talvez vocês conheçam algum livro da editora Betânia. Essa missão, temos seminários, enviamos missionários transculturais para vários lugares do mundo. Nosso trabalho faz parte de uma rede de missionários e missões ao redor do mundo. Então, nós sentimos privilégio de estar aqui com vocês. E muito mais com este outro casal aqui, o Jorge e a Ângela. Jorge é daqui de Salvador, a Ângela é mineira,
eles se conheceram no Seminário Betânia de Coronel Fabriciano, muitos anos atrás, não vou falar quantos anos. Eram nossos alunos, depois fizeram parte da nossa banda. A gente tinha uma banda que chamava, ainda se chama, né? Vida Abundante. E a gente gravou e cantou e viajou e fizemos muitos trabalhos juntos. Há muitos anos que nós não estamos juntos, a não ser aqui em Salvador. A gente vem para Salvador e remontamos pelo menos uma parte da banda. Então, estamos aqui com o intuito de trazer alguma coisa que possa te ajudar. Nosso tema é a terminar bem, tá? E para terminar bem, a gente tem que começar já, certo? Então, a gente vai sempre voltando para esse tema, tá? Mas a gente vai começar focando na razão de tudo isso, né? Na pessoa de Jesus. Então, não é esta igreja, não é organização Betânia, não é ONG, não é nada que vai fazer a diferença neste mundo, nada que vai fazer a diferença em nosso coração a não ser Jesus, né? Então, que Deus possa ajudar a gente agora a focar nessa pessoa, Jesus incrível. A gente acostuma com certas coisas. Deus se encarnou como um homem. Isso aí é um negócio que não entra na cabeça. A gente já acostumou com isso. Mas como é que pode o Deus infinito se humilha, tem um corpo tipo nosso mesmo e vivia a nossa realidade? Mas que bênção, que quando nós chegamos a Ele com nossos pedidos, nossas angústias, nossos traumas, sei lá o que, Ele já entende perfeitamente. Que coisa. Então é Jesus o carpinteiro. Braços musculosos, tanto trabalhar o homem forte, sem medo da morte, o carpinteiro.
Jesus, hein? Alô, som. Uau! Alô, mas tá ligado, né? Buda. Alô, som. Tá baixo, né? Tá baixo, eu acho que não tá. Amém. Tá sem microfone, pastor. O som. Alô, som, som. Som. Agora chegou. Tá chegando? Tá chegando. Obrigada. Tá se ouvindo? Tá te ouvindo? Tá ouvindo? Eu estou. Buda. Vamos bater palma? Irmãos, podem sentar. A gente vai fazer assim, meio que uma bagunça aqui, tá? Se vocês permitem. A gente vai intercalar algum testemunho, música e assim. Esperamos que Deus vai usar essas ferramentas, né? Para tocar em nosso coração. A próxima música tem um título um pouco diferente. Chama-se Tijolo por Tijolo. Você sabe que um tijolo só não tem muita utilidade, né? Mas um monte de tijolos bem colocados pode formar uma catedral, não é? Então, eu acho que a nossa vida cristã é composto de um fundamento
e depois muitos tijolos, né? Então, por exemplo, alguém começando a vida cristã, nós somos salvos pela graça, não por algo que nós fazemos, pela misericórdia de Deus. Para o coração arrependido, Ele dá a vida eterna, dá um novo começo, um novo nascimento, e começa com esse grande sim. Nós falamos: Deus, daqui diante és Tu, que é meu Senhor. Eu me submeto a Ti, um grande, grande sim. Mas depois vem, em cima dessa base, nós vamos crescer espiritualmente. Nós vamos nos tornar mais e mais parecido com Jesus. Nosso caráter vai ser formado por pequenos sims, como se fosse tijolo por tijolo, não é? Então, hoje, por exemplo, vocês vieram aqui, é um tijolo. Não é grande coisa você vir para a igreja hoje de manhã, mas é um tijolo que ajuda a gente a formar o caráter de Cristo. Amanhã, quando você levanta, você vai pegar talvez a sua Bíblia, vai ler um trecho da Bíblia, você vai orar. Um tijolo em si não é grande coisa. Depois, um ato de obediência, você sabe que você deve consertar uma briguinha que você tinha com alguém. Você vai lá, você, cara, me perdoa. Tijolo. Depois você vai ver alguém que precisa de uma mão, uma ajuda. Você vai lá, mais um tijolo. Então, milhares de tijolos para o resto da nossa vida. A gente vai formando, né, pela graça de Deus, a graça de Deus nos ajudando, e a gente vai se tornando mais e mais parecido com Jesus, né, que é nosso alvo. Então essa música é uma música caipira, a gente fala country, né, que fica mais bonito, né, mas na verdade é caipira. Estou chegando, então, e vários equipamentos aqui, tá? Desculpem. Falei que ia fazer bagunça, né? Então é isso aí, já estou começando. Ele sabe fazer bagunça. Fundado na rocha, olho no porvir, tarefa de uma vida entregue ao Senhor, de parecer com Cristo, o meu Salvador. Pode cantar.
na rocha. Olho no ouvir, ano depois ano, provas vão e vêm. Cristo é o construtor, nada me detém. Cantando. Escolha por escolha, tijolo por tijolo. Eu tive uma experiência fim do ano passado. Eu estava hospitalizada e sempre passava uma enfermeira e eu comecei a notar que o semblante dela era triste, aquele semblante assim, sabe? Como que ela estivesse sentindo uma solidão muito grande. E ela passava para lá, para cá, entrou no meu quarto sem falar uma palavra, trocou a equipe e tal. E quando eu olhei para o rostinho dela, na hora o Senhor me mostrou que ela precisava de uma palavra. E eu falei, Senhor, me dá essa palavra. E eu comecei a falar com ela. Ela desabou num choro. Chorou, que eu fiquei assim, meu Deus. Só que depois eu notei uma coisa. Ela, no fim, depois que eu terminei de falar, ela falou assim, olha, eu precisava ouvir isso. Ela não entrou mais no quarto, mas ela passava, toda vez que ela passava para lá e para cá, eu vi que o semblante dela mudou. Já era um sorriso, ela passava, punha o rostinho assim na porta, não dizia nada, sorria para mim. Então, essa música que nós vamos cantar fala sobre solidão. Às vezes, irmãos, a gente está no meio de uma multidão, mas nos sentindo só. E a gente não percebe que do nosso lado tem alguém assim. E nós temos tudo para ajudar, temos a palavra do Senhor, né? Tem o Espírito Santo que nos guia no que nós devemos fazer, como nós devemos agir, né? Nós só precisamos estar com a nossa antena ligada, né? Para achar essas pessoas, né? O nosso próximo que está precisando. Às vezes não é uma palavra, às vezes é só um chegar junto, um abraço, uma oração, um sorriso. Tudo isso faz parte, tudo isso coopera, né? Então, essa próxima música fala sobre isso. Sim, eu vejo a Maristela sentada ali, sozinha na janela, olhando pra
inconsolável pela perda do céu. Sim, eu vejo a Maristela sentada ali, sozinha na janela, olhando pra mim. Amém. A gente tem certas pessoas na sociedade meio esquecidas, né, Nédra? Sim, sim. Graça e paz, irmãos. A próxima música chama-se Sou Gente. E a gente fala sobre 3 tipos de gente que precisam de apoio, que são pessoas vulneráveis, eu creio, na sociedade, em qualquer sociedade no mundo, na verdade. E a primeira tipo de gente são os velhos. É isso aí, presta atenção. Às vezes a É gente pra fica nós. impaciente com aquela velha na fila, na frente da gente, né? Tirando as moedas, tentando achar aquilo que precisa para pagar, e a gente fica esperando. Ou talvez é no trânsito, quando um velho, vamos dizer, está dirigindo e esquece de colocar a seta para mostrar que vai mudar de pista e você quase bate nele. Esse é um tipo. Mas também tem os fetos, as crianças não nascidas, que são também vulneráveis e hoje a sociedade acha que são descartáveis. Podemos, né, se você não quer, estão incomodando, então vamos descartar. E uma terceira categoria são as pessoas com síndrome de Down. E pode ser também outros tipos de deficiências, né, físicas. Em todas essas categorias, a gente sabe que eles têm o mesmo valor do que a gente, né? Não tem diferença no amor que Deus tem por eles. E eu gosto de pensar que naquele dia no céu, quando a gente vai estar com Jesus, não vai ter mais velho, vai ter todos os velhos Amém, correndo irmãos? que nem criança. E aquelas crianças que foram abortadas vão estar ali também, correndo, brincando, sendo amados e queridas, né? E as pessoas que tinham algum problema físico aqui vão estar curadas para a glória de Deus. Vai ser aquela festa lá no céu. Tá aqui, né? Não, tá aqui. Vamos lá?
gente quer dar uma paradinha aqui para refletir um pouco sobre esse tema. A gente está ouvindo música sobre construção de uma vida, estamos ouvindo alguma coisa sobre a situação, às vezes, das pessoas mais idosas, talvez que não estão terminando tão bem, mas nosso assunto é este aqui. Nós estamos lançando esse livro pela editora Betânia, chama-se Para Terminar Bem, Comece Hoje. Então, na verdade, nossa reflexão não é dirigida às pessoas idosas, também são para nós, né, os idosos, mas também é para todos nós, porque para terminar bem, você tem que começar já, porque nós estamos formando certos padrões em nossa vida, que no fim da história vão nos ajudar demais. Então a gente quer refletir um pouco sobre esses princípios, que eu acredito que são princípios bíblicos, são princípios importantes, sólidos, para formar a nossa vida e preparar para sempre as próximas décadas, né? Então, alguns de vocês são bem novos, outros são pessoas, eu estou vendo os cabelos brancos também, estou vendo o brilho de algumas carecas, mas isso aí é bom, nós estamos todo mundo junto aqui. E para tentar tomar algum pequeno passo, talvez, para nos preparar para as décadas que virão, certo? É nosso alvo nos próximos minutos. De certa forma, eu escrevi esse livro para mim. Eu me lembro, com 40 anos, talvez aquele 4.0 chama a atenção um pouco, né? Que aí você tem que dizer, não, estou entrando na meia-idade, mas não me afetou muito, não. Agora, o 6.0 me assustou um pouco, porque tem alguns privilégios, né, para 6.0, né? Você fica na fila, na frente, aquela fila especial que às vezes vai mais devagar do que as outras filas, não é verdade? Mas às vezes é bom. No aeroporto é fantástico. Você tem aquela fileira lá que entra no avião. Mas, olha, comecei a tomar uma pílula branca, uma pílula assim, pequenininha, para pressão alta. Comecei com 60 anos, pensei, cara, estou envelhecendo mesmo, não adianta. Então, aí eu comecei a refletir bastante sobre isso, assim, quase que involuntariamente. Eu comecei a observar a vida de algumas pessoas, eu comecei a pesquisar um pouco. Então, de certa forma, escrevi esse livro para mim. Uma das coisas que você já está pensando, você já pensou sobre isso várias vezes, tenho certeza. Quantos anos eu vou durar aqui neste mundo? Né? As estatísticas são interessantes. Se você nascesse no Brasil nos anos 30, sua expectativa de vida era de 36 anos. Hein? Sabia? Pode checar isso aí. Por causa da mortalidade infantil, por causa de infecções, não tinha antibióticos. Então, você pegava uma pneumonia, às vezes morria mesmo. 36. Hoje, a criança que nasce vai durar, a expectativa de vida no Brasil é de 75. Então, isso é interessante, né? Agora, uma outra coisa interessante é que na medida que envelhecemos, nossa expectativa de vida começa a subir, sabia? Porque você vai escapando de algumas causas de morte. Então aqui, por exemplo, se você está com 40 anos hoje, sua expectativa de vida já subiu ligeiramente, está vendo aí? Foi para 76 para os homens, e as mulheres sempre ganham, já vai para 81, né? Se você estiver com 50, já subiu mais, com 60 subiu mais, com 70 já tem uma expectativa de vida de 83,4, as mulheres 86. Agora, estão rindo, né? Ela riu. Então, porque as mulheres ganham. Mas, aí eu penso, quanto tempo vou durar?
Eu não vou falar a minha idade, mas eu falo o ano que eu nasci. E quem tem calculadora pode calcular. Então, nasci em 47, certo? Então, eu não sei quanto tempo vou durar. Segundo essa tabela aqui, eu tenho mais uns 10, 11, 12 anos, né? Se tudo correr bem. Agora, eu não quero só sobreviver. Eu quero viver mesmo, plenamente. Eu quero curtir minha família. Eu quero fazer algo para Deus. Eu quero servir para alguma coisa por mais tempo possível. Eu sei que no fim eu vou sentar naquela poltrona, talvez assistindo Netflix. Mas eu quero, por mais tempo possível, viver de verdade. E você quer isso também, não quer? Não é? Então, nós queremos falar sobre algumas coisas que são fatores que nos ajudam nessa caminhada para a velhice e, finalmente, para a morte. A primeira questão que eu acho que é importante, será que eu tenho algum controle sobre isso? Será que o que eu faço ou não faço faz uma diferença? Ou está tudo dependente das estrelas, ou dependente de DNA, ou dependente do meio ambiente? Então, eu achei um estudo fascinante. Eu acho que até interessante vocês procurarem esse estudo. É um estudo pela Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, que pegou um monte de jovens, mais do que 800 pessoas, e nos anos 20, e decidiu acompanhar todas essas pessoas até a morte. E periodicamente fazendo entrevistas e exames médicos, etc. Para ver, no fim, quem terminou, vamos dizer, bem, segundo o critério deles, quem terminou bem, quais foram os fatores que ajudou a terminar bem. Os que não terminaram bem, quais foram as coisas que atrapalharam a sua vida. Muito interessante este estudo. E uma das coisas que já foi descoberto é que DNA, por exemplo, é muito importante, né? A sua genética tem um fator muito forte no seu processo. Mas falaram assim, é apenas uma fraca correlação com velhice vigorosa, em especial depois de 75 anos. Então, DNA é importante. A mãe da Nedra foi para 99, né? Temos uma colega aí que está conosco esses dias, para 103, né? Foi a mãe dela? Não, a tia. A tia dela. Que genética, né? Meu pai morreu com 59. Ataque cardíaco fulminante. Então, mas, o que esse estudo diz? DNA não tem a palavra final. Outra coisa, o meio ambiente, as experiências, traumas, dificuldades, poluição, esses fatores externos também influenciam a gente. Mas no fim da história, mais uma vez, qualificaram isso, falaram assim, enquanto impactantes esses fatores externos, não eram bons indicadores da qualidade de vida a partir de 70. Isso quer dizer o quê? Em outras palavras, nós temos algum controle, nós temos algum input que pode afetar a forma que nossas vidas vão desenrolar década por década. Então, isso, de certa forma, é uma boa notícia, né? É uma boa notícia. O final do estudo, o cara falou assim, ter uma velhice vigorosa ou não, depende mais de nós mesmos do que das estrelas ou nossos genes. Só queria colocar mais uma coisa aqui. Nós, como cristãos, a gente tem também uma evidência bíblica que nós temos uma participação em nosso processo.
vários versículos fala se e então. Por exemplo, a Bíblia fala assim em Salmo 92, os justos, não os ímpios, os justos florescerão como a palmeira, e na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Tem várias promessas para as pessoas que são seguidores do Senhor, e que isso vai mudar a nossa história. Interessante isso aí. Então, isso, por um lado, é boa notícia, né? Se meu pai morreu com 59, né? Eu já passei muito disso aí, vocês que tiveram calculadora, né? Então, é boa notícia que nós temos algum controle. Não sei se a palavra é controle. Nós temos uma participação na forma que nós vamos ir para a velhice. Agora, por outro lado, não é tão bacana não, porque é responsabilidade, é outra palavra que acompanha. Então, nós temos uma responsabilidade como pessoas, como cristãos, de cuidar das coisas básicas da vida, das raízes da nossa vida, para que nós terminemos bem. Então, eu quero eu não vou falar sobre tudo que tem no livro, eu vou realçar alguns pontos aqui que eu acho que são pontos para a gente considerar e avaliar a nossa vida. A primeira coisa que eu quero destacar é a manutenção do templo. Quer dizer, nosso corpo, a importância de nós cuidarmos deste corpo. A Bíblia chama o templo do Espírito Santo, não chama? Então, tem uma distorção, chama uma distorção piedosa sobre essa questão do corpo para os cristãos. Nós falamos, olha, este corpo é nada, vai voltar para o pó, o importante é a nossa alma, irmãos. De certa forma, é certo, porque eternidade depende da nossa alma, né? Mas a Bíblia não despreza, nunca fala que o corpo não é importante. De fato, muito pelo contrário, mostra a importância dessa coisa que a gente habita, nosso templo. A Bíblia, primeiro, lembra-se, domingo passado era Páscoa, é o dia da ressurreição. Jesus ressuscitou para que cada corpo vai ser ressuscitado. O corpo humano não é descartável, não é uma coisa que não importa para Deus. Para toda a eternidade, pelo que nós sabemos, nós vamos ter um corpo parecido com o corpo de Jesus. Disse que é a mesma coisa que ele, ressuscitou, nós vamos ter um corpo assim. É um corpo. Nós não vamos ficar como anjinhos, sabe? Às vezes fala da ideia, você vai no céu e você vai viver anjinho. Você está flutuando ali, para toda a eternidade. Não tem esse negócio não. Nós não vamos ser anjos, nós vamos ser pessoas com carne e osso, pelo que entendemos. Essa é a primeira razão que o corpo é importante. Segunda, a Bíblia fala que hoje, agora pense bem comigo, hoje, na Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na própria Trindade, existe um corpo humano. Não é verdade? Jesus disse, da mesma forma que ele saiu, ele vai voltar. Pelo que entendemos, ele continua encarnado. Jesus encarnado até hoje. Então, o corpo é importante. Para nós como cristãos, nós devemos cuidar do corpo. Isso que eu estou tentando dizer, não descartar. O estudo de Harvard falou de 4 fatores na parte física, que estamos olhando para o nosso corpo. Falou sobre 4 fatores determinantes no envelhecimento para terminar bem. O primeiro
é não fumar. Ok? Óbvio. Segundo, não abusar do álcool. E geralmente os evangélicos cuidam bem dessa parte, né? Agora, 3 e 4 são mais problemáticos. Número 3, não ser obeso. Doeu um pouco, né? 4, faz exercícios. As pessoas que têm essas 4 coisas em ordem tendem a viver melhor e mais tempo. Então, eu acho que todo mundo sabe dessas coisas, não é nenhuma novidade. E às vezes a gente dá risada, né? Né? E até é engraçado. Mas, é sério. Se nós somos cristãos e Deus nos presenteou com um corpo, nós devemos cuidar. Né? Como cristãos, acima, não para ficar bonitinho, não para impressionar ninguém, mas para poder ser mais útil por mais tempo para Deus e para também nossa família. Então, irmãos, vamos cuidar do corpo. Como cristãos, vamos ver isso como parte da nossa responsabilidade de se estamos com grande excesso de peso, nós não estamos falando sobre umas gordurinhas para ficar igual aos modelos, não, isso é bobagem. Mas para sermos saudáveis, não é? E para fazer isso, a gente vai ter que ter uma certa disciplina naquilo que nós comemos, não é verdade? E o exercício também parece que precisa uma disciplina, essa palavra disciplina, misericórdia, né? Mas eu queria só falar uma coisa para encorajar você hoje. Talvez você não tenha pensado sobre isso. Não é só disciplina. Tem outros fatores. Tem o fator hábito. Vocês sabem que Deus nos deu uma coisa em nosso organismo, nosso ser, a capacidade de formar hábitos. Às vezes mal usamos, formamos maus hábitos. Mas hábito nos ajuda a dar continuidade para alguma coisa que decidimos também. Então, os estudiosos falam eu vi esses dias, em 66 dias você forma um hábito. Então vamos aplicar isso para comida. Em outras palavras, se eu conseguir me disciplinar, talvez com a ajuda de um colega, alguma coisa assim, nutricionista, se por 66 dias eu consigo comer saudavelmente, em porções adequadas, eu posso formar um hábito de comer assim, que vai durar o resto da minha vida. Já pensou? É possível a gente formar um hábito de não comer demais, de ser saciado com uma quantia razoável e de evitar comidas que fazem mal. É possível fazer isso, um hábito. A mesma coisa com exercício. Eu faço academia mais do que 55 anos. Faço sim. Não é porque eu sou disciplinado. Não é isso. Eu tenho aquela disciplina. Eu formei um hábito. E esse hábito me leva à academia. Sabe como é que funciona? 5 horas da tarde, estou lá no escritório fazendo as coisas e tal. Rapaz, é hora de agora fazer uma caminhada. Mas aí eu penso assim, eu vou me sentir pior não fazendo do que fazendo. Hábito faz a gente sentir assim. Então, não é que eu sou assim, tão disciplinado. Eu formei um hábito. E se eu não for aqui nessas viagens, eu estou procurando uma academia. Não porque eu sou disciplinado, mas eu me sinto mal, rapaz. Não é uma coisa boa? É uma coisa boa. Hábito nos leva. Então eu deixo isso com vocês, irmãos. Quem sabe, em relação ao seu corpo, você pode começar. Segunda-feira é o dia ideal, né? Sempre é segunda-feira. Então, segunda-feira, quem sabe, amanhã, a partir de amanhã,
muda, começa a formar um novo hábito que vai te ajudar a terminar bem. Então, aqui é só uma das coisas que eu acho que a gente tem que trabalhar. Eu quero fazer menção rápida de algumas outras e terminar com uma que eu acho de suma importância. Nós temos aqui o templo que você vê o cara aí, devia ter começado antes. Mas não desanima. Você sabe que as pesquisas mostram uma pessoa de 70, 80 anos que começa a fazer exercício, o músculo volta a ser tonificado, volta a ser forte. Pode crescer massa muscular com 70 ou 80 anos. Então, não é o ideal é começar agora, jovens, né? Mas também faz uma diferença na vida de qualquer um, né? Ok, outra coisa que eu acho que a gente vai só mencionar, crescimento espiritual. Já falamos sobre isso. A razão de que vocês estarem aqui hoje de manhã é para crescer espiritualmente, não é verdade? Por isso que vocês vieram. De ser mais parecido com Jesus. Vem a palavra, vem também o seu tempo com Deus lá na sua casa. E essas coisas, como mencionamos, esses pequenos tijolos, você vai trabalhando a sua vida espiritual. E é óbvio que de todas as coisas é o mais importante, porque prepara você para a eternidade. Então isso, no livro a gente trabalha isso. Vamos passar para outra coisa. Outra coisa de muita importância para você terminar bem é cuidar, zelar pelos relacionamentos. Nós somos seres relacionais por essência. A pessoa que não se relaciona, que vive em isolamento, torna-se menos e menos humano. Começa a ser uma pessoa estranha. Começa a ser uma pessoa que não sabe lidar com a vida. Então, para eu envelhecer bem, eu preciso dar tempo com muita seriedade aos meus relacionamentos. Deus nos criou assim. Eu entendo que Deus é relacional. Ele vive em trindade, né? O amor, o carinho, a gente não entende essa infinitude, mas a gente sabe que Pai, Filho e Espírito Santo vivem numa relação de amor perfeito por toda a eternidade. Nos fez relacionais e nós precisamos uns dos outros para estar bem no fim da vida. Nós perdemos um amigo, o nome dele é Lahir Darby, um grande missionário. Esses dias, e antes de morrer, mandaram-se uma fotografia meio chocante, assim, ele no leito da morte, magro, assim, desfigurado, né? Ao lado dele quem? A sua esposa de, eu acho que 65 anos, Elizabeth, segurando a sua mão. Nós vamos precisar mais e mais, no decorrer dos anos, relacionamento. Então, em primeiro lugar, na minha vida, está vendo essa mulher linda aqui? Vamos fazer 54 anos de casado, hein, cara? Ela tem que ser o relacionamento número 1 na minha vida. Número 1. Porque se eu não estou bem com ela, o que eu vou fazer? Cantar, pregar, fazer o quê? O que eu vou fazer? Este relacionamento é mais importante do que o meu ministério. Porque meu ministério depende disso aí. Agora e para o fim. Então eu tenho que dar tempo de qualidade para esta mulher. Aí tem que tratar ela como princesa, nem sempre eu faço. Mas estou tentando, porque ela é essa preciosidade na minha vida. Então, casais, não tem outra coisa, não tem ministério, não tem nada mais importante do que seu relacionamento com seu cônjuge. Amém? E os filhos. Nunca ouvi falar alguém dizer: eu lamento que gastei tempo demais com meus filhos. Nunca ouvi. Você já ouviu? Alguém ouviu? Não.
É o contrário. Olha para trás, eu poderia ter gastado mais tempo. Então, relacionamento com filhos, relacionamento com os irmãos da igreja, não é? Como é importante no decorrer dos anos, essas pessoas que o laço muitas vezes é mais forte do que o laço de sangue, é o laço espiritual. Essas pessoas nas horas difíceis estão ali junto com você, estão ligando, estão ali encostado um no outro, né? A gente precisa. Então, irmãos, se não lembrar mais nada de hoje de manhã, lembre disso. Priorize relacionamentos. Não tem outra, não tem dinheiro, não tem posição, não tem nada mais importante do que relacionamentos no fim da história. E para envelhecer bem, para terminar bem, vai depender dos seus relacionamentos. Outra coisa que a gente trabalha sobre manter-se relevante, mas eu quero ir para um pensamento final, que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. É atitudes. Atitudes. Atitude é muito importante. E atitudes são formas de encarar a vida que nós formamos esta visão da vida ao longo dos anos. Não é uma coisa assim, pá, que de repente. Então, por isso jovens precisam também formar certas atitudes, formas de encarar a vida. Vocês vão entender o que eu estou falando. Mas a atitude é de suma importância. Eu vi uma entrevista com Clint Eastwood, aquele ator de cinema que faz músicas, faz filmes de Far West, né? Bem, o velhão, né? Ele saiu com um filme 2 anos atrás, chama-se A Mula. Não sei se alguém viu esse filme. Na época ele tinha 88 anos, viu? 88 anos. Ele foi o produtor, o diretor e o protagonista do filme. 88 anos. Aí eu vi uma entrevista. Perguntaram, mas se só isso, como é que se faz? Com essa idade, como é que se consegue fazer um filme dessa forma? Assim, a sua resposta me chamou muita atenção. Ele disse assim, presta atenção. Ele disse, eu levanto de manhã e eu não deixo o velho entrar. Interessante, né? Você sabe que às vezes o velho começa a entrar quando estamos com 50. Deixa para os jovens, né? Às vezes é uma desculpa para a preguiça. Né? Então, não deixe o velho entrar. Agora, nós não estamos falando sobre aquele pensamento positivo, sabe? Estamos falando sobre atitude. E essas atitudes reconhecem o realismo do envelhecimento. É realista, temos que ser realistas. Essa ideia de que, você só pensamento positivo, você vai viver 100 anos. Isso é bobagem, não existe essa coisa. Ou 3 passos para viver até 100. Ou se você comer alguma certa substância, não tem esse negócio. A gente vai envelhecer mesmo, não tem jeito. Mas também tem os lados positivos, sabe? Então, por exemplo, eu estou em pleno declínio físico. Eu vejo isso sempre. De vez em quando eu e Néder vamos para jogar basquete, sabe, numa quadra aí, pegamos uma bola. Olha, não é bonito não. Não é bonito não. É patético. A gente vai, faz as coisas e não funciona, a bola não entra. A gente não tem a coordenação e para dobrar e pegar aquela bola, sabe? É uma cena meio triste, né? Mas estamos em declínio físico. Mas tem outras coisas positivas que a gente pode focar.
Declínio físico, sim, mas somos pessoas mais resolvidas. Estamos ali fazendo basquete, alguém que está... né? Estou nem aí. A gente não precisa tanto dos elogios, ou as pessoas têm que admirar a reputação, não, a gente fica numa boa. Por isso que você vê, às vezes, um velho assim, todo assim, elegante, usando um tênis branco. Está nem aí. Até que agora eu acho que é moda, né? Mas é assim, resolvido. Negativamente, nós temos mais passado do que futuro. Vocês estão pensando, agora não estão pensando? Você tem mais passado ou mais futuro? Eu tenho muito mais passado do que futuro. Mas, isso dá uma urgência. Nós que somos mais velhos, a gente entende isso. Se eu vou escrever um livro, eu tenho que fazer agora, porque eu não sei. Se eu vou visitar alguém, se eu vou consertar um problema que eu tive com fulano, eu tenho que fazer agora, porque eu não sei. Então, traz urgência, positivo e negativo. Negativo, quando alguém fala você é idoso, não é exatamente um elogio, né? A conotação não é boa. E a gente até cantou sobre isso, né? Eu sou gente, sou velho, mas eu sou gente. Às vezes a gente não se sente gente. Negativo. Porém, nós temos credibilidade. Nós temos sabedoria para compartilhar com pessoas, porque a gente vivia mais tempo. Se eles vão nos escutar, às vezes o problema é isso, né? Então, depende de foco, de focar naquilo que é bom. E dizem que tem os dois tipos de gente, talvez vocês vão reconhecer pessoas assim. Tem os doentes felizes e tem os saudáveis tristes. Você já viu isso? Né? Às vezes uma pessoa cheia de coisas, não sei o quê, mas vida boa, né? Outras pessoas que estão basicamente bem, mas só lamentando o tempo todo, não é? Então é atitude de focar no que é bom. E isso aí para nós como cristãos é um princípio até bíblico, que a Bíblia diz, em tudo dai graças. A gratidão é um traço do Espírito de Deus em nós. É gratidão. A gente, em vez de, por exemplo, eu me vejo às vezes assim, pensando, tal coisa eu não consigo fazer mais. Então, em vez de fazer isso, estou tentando mudar essa atitude. Eu ainda posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer aquilo. Gratidão. A Neda tem um caderno em casa que ela usa às vezes. Você tinha um período que cada dia, né? Ainda. Ela todo dia, naquele caderno, ela escreve alguma coisa pelo qual ela é grata. Às vezes é uma coisa pequena, né? Simples. A flor brotou no quintal. O sol apareceu, o filho ligou, essas coisas assim, né? Então, o foco da gente é atitude. Mas, finalmente, mais uma atitude que eu acho que é de grande importância. Aliás, antes disso, outra coisa é de planejar. Eu vou usar os dons e habilidades até o fim. Aposentadoria, você jovem pensa sobre aposentadoria, não pensa que isso vai ser aquela poltrona, não. Pensa em usar os dons e habilidades e a oportunidade que Deus dá até o fim. E é surpreendente o que pode acontecer. Eu falo por minha experiência. Eu vou fazer 75. Vocês que não fizeram a soma ou não conseguiram,
Eu vou fazer 75 anos. Nos últimos anos, eu nunca fiz mais músicas na minha vida. Eu nunca imaginei que eu poderia fazer isso. Então, talvez seu dom é outro. Seu dom é trabalhar com as mãos e fazer coisas bem feitas. Você tem uma mão para fazer bolo. Você tem uma facilidade de aconselhar pessoas. Você tem uma capacidade às vezes, de solucionar problemas práticos, de resolver problema elétrico na igreja ou na casa do vizinho. Então, aquilo que você tem, pense em usar até o fim. Isso mantém uma atitude positiva para com a vida. Aquela coisa de sentar na poltrona e pensar, como era bom antigamente, não sei o quê. Misericórdia. Isso é deixar o velho entrar. Então a gente não deixa o velho entrar. A última coisa que eu achei muito importante nas minhas pesquisas é viver com um propósito maior. Eu acho que a tendência de todos nós, jovens, velhos, é ser egocêntrico, é cuidar da sua felicidade, seu bem-estar. A gente, por natureza, fazemos isso. Isso até pode piorar com o tempo. Piorar com o tempo. E a Bíblia e cristianismo confronta frontalmente o egocentrismo. Então, isso é uma coisa que vai nos ajudar a terminar bem, a entender que não é viver para mim, para minha felicidade. Eu vou terminar melhor se eu tenho esta atitude de viver para algo fora de mim. Tem um outro estudo, você pode até procurar isso, é fácil de achar. Fala de 5 zonas azuis no mundo. Esses são lugares onde as pessoas vivem mais tempo e vivem melhor. E os pesquisadores vão em cima dessas coisas aí para ver quais os fatores. Muitos são as mesmas que já mencionamos, aquela questão de cuidar da saúde, de fazer exercício, de estar bem socializado, tem vários desses fatores. Mas tinha um que me chamou a atenção. É que nessas comunidades, esses 5 lugares, as pessoas vivem para uma coisa maior, uma causa, né? Às vezes é uma ONG, às vezes ajudar as crianças, sei lá, o meio ambiente, são algo fora de si. Então, e a gente? Nós como cristãos, por definição, devemos ser pessoas que vivem para fora, não é? Em primeiro lugar, é para amar a Deus acima de todas as coisas, né? É algo fora de mim. Meu foco, eu estou tentando levar meu foco para ser de agradar e amar a Deus. Então, por exemplo, amanhã de manhã, você pode fazer uma pequena oração. Você pode começar o dia. Senhor, me ajuda hoje a amar mais a Ti, a glorificar mais a Ti. Não é? Fora de mim. Em vez de olhar para mim, ver que se eu estou bem, se eu estou feliz, vamos olhar para Deus. Isso é cristianismo. E aí, o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Então, amanhã, a gente pode fazer esta oração. Senhor, me ajuda hoje a estender a mão para alguém, a falar uma palavra de encorajamento para alguém, de orar por alguma pessoa. Me ajuda a socorrer uma pessoa necessitada. Eu quero viver fora de mim, Senhor. Me ajuda. Porque a tendência é olhar para a gente, né? E outra coisa, além do primeiro e segundo grande mandamento, tem a grande comissão, que Deus está nos chamando a ser instrumentos
para mudar o destino eterno de pessoas. Falem numa causa que deve chamar a nossa atenção. Alguma coisa fora de mim. Isso não quer dizer que você pode levantar amanhã, de manhã e fazer essa oração também. Me ajuda, Senhor, a levar uma pessoa, influenciar uma pessoa a chegar um pouco mais próximo de Ti. Não é? Pelo meu exemplo, por uma oração minha, por uma palavra, por um gesto. Hoje, quem sabe, eu deixo uma pessoa um pouco mais bem posicionado em relação a Ti, que pode arredondar na sua conversão e a mudança no seu destino eterno. Pensa numa coisa, uma causa. Então, gente, nós como cristãos, acima de todas as pessoas, devemos ter esta atitude. Não é errado pensar em nós, e a gente vai pensar na gente, mas pedir ajuda, Senhor, me ajuda a sair de mim mesmo, de não me focar o tempo todo, mas focar em Ti, focar no meu próximo, focar em evangelizar este mundo. Então isso vai dar uma razão de viver aqui. Eu posso fazer isso até o fim da minha vida. Eu quero terminar essa parte com uma história do meu irmão. Meu irmão era exemplo para mim, 20 anos na minha frente. E ele era um ótimo pregador. Eu queria pregar como ele pregava. Ele tinha muitos talentos e tal, mas ele foi se envelhecendo. Então ele não tinha tantos convites para pregar. Ele parou de dar aula no seminário, que foi um excelente professor. Decidiu, eu acho que eu vou sair disso aqui. Aí ele falou comigo assim, quando ninguém me convida para pregar ou dar aula, sabe o que eu vou fazer? Eu vou visitar as pessoas. Então aquele velhão, ele era uma figura que não importava com a sua aparência. Então ele morava numa região chique. O cara saía, foi para essas casas bonitas, chegava ali, batia na porta, disse eu estou aqui, eu sou pastor fulano, se você quiser, eu gostaria de orar por você. Se você tem uma necessidade, eu posso orar por você. Aí começou a visitar de casa em casa. Aí quando ele não conseguia mais fazer isso, ele pensou, eu posso escrever cartas. Foi antes da época do e-mail e depois as outras plataformas e coisas. Então eu posso escrever cartas. Ele começou a escrever cartas para presos, aconselhar presos por carta. Depois descobriu que ele podia encaminhar livros. Ele começou a catar livros de várias editoras e começou um ministério que continua até hoje de corresponder e mandar cartas e livros para presos. Depois ele começou a tremer. Então ele não podia escrever mais. Sabe o que ele fazia? Pegou um gravadorzinho e escrevia as suas cartas e alguém datilografava. Não é? Então nós podemos servir a Deus até o fim, de alguma forma, até o fim da nossa vida. Não é isso que você quer? Para terminar bem, esta atitude. Agora, outras coisas que a gente trata no livro é cuidado com nossas finanças. Pessoas terminam mal porque não se prepararam para isso. Outra coisa, a gente vai morrer. Então nós temos que preparar também, saber que nós vamos morrer e começar a conversar até sobre isso, de acostumar com esta ideia e de ter o foco que Deus tem na nossa morte. São outras coisas, mas são essas coisas que eu queria deixar com vocês hoje. Para terminar bem, comece agora. Uma coisa só. O estudo de Harvard disse que tem uma idade chave, uma idade que prediz
basicamente, como vai ser sua velhice? Sabe qual é a idade? 50 anos. O estudo mostrou que o que você é com 50, mais ou menos diz o que você vai ser com 70 ou 80. Então, isso, para os jovens, não começa com 49, certo? Comece agora. Comece agora. Vocês que estão acima de 50, não é para desanimar. Ainda seguir essas orientações vão melhorar a forma que vamos terminar. Talvez não de tal forma como um jovem, mas encorajo vocês. Quem sabe, segunda-feira é um dia para começar, para terminar bem. Essa é a nossa palavra para vocês hoje. Amém? A gente tem mais uma música, podemos cantar uma música final? Jorge, né? Essa música chama Saiu da Poltrona, né? Então, quem sabe a gente vai evitar a poltrona um pouco mais. Eu falo comigo também, viu? A gente tem um costume, nós temos vários livros escritos. Infelizmente, acabou o nosso estoque nessa viagem. Estamos no fim da viagem. Então o pastor já pegou tudo que a gente tinha de resto. Mas a gente tem vários livros que você pode comprar pela Editora Betânia. Vai no site Editora Betânia e tem um acervo de muitos livros e livros nossos que você pode adquirir. Mas quando escrevemos livros agora, nós estamos fazendo músicas sobre os temas, né? Então também daqui um pouco vai sair esses livros nas plataformas, livros sobre esse assunto de terminar bem. E aqui é uma dessas músicas novas aqui. Se você comprar esse livro para terminar bem, comece hoje, pela Editora Betânia hoje, pelo site, você recebe um desconto de 20%. Que a gente falou com eles que acabou o estoque, que a gente vai fazer, não tinha mais como mandar para cá. Então eles falaram, olha, pessoal que compra este fim de semana tem um desconto de 20% pelo site. Você vai no site, na hora de comprar, tem um negócio que diz cupom. Você aperta o botão cupom e você escreve terminar bem. Você escreve terminar bem, dá 20% de desconto, tá?
Por favor, vocês podem ficar em pé? Eu pedi a Patrick para orar por nós, diante do que nós ouvimos, do que Deus usou a vida dele para compartilhar com cada um de vocês. A gente sabe que a vida cristã é um desafio, mas não estamos sozinhos. A palavra do Senhor fala que Ele estaria conosco todos os dias e também estaria nos capacitando a experimentar tudo isso que Ele tem para mim e o que Ele tem para você. E assim, daquilo que Deus tem dado a Ele, tem repartido com Ele, a graça que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. E eu gostaria que Ele orasse por mim e por cada um de vocês que aqui está, para que também o Senhor possa nos sustentar, nos dar graça e nos ajudar nesses desafios que nós temos e também aprender a viver com tudo aquilo que Ele prometeu para mim e prometeu para você. Senhor, muito obrigado pela Tua graça. Sabemos que, como foi mencionado agora, nós não estamos sozinhos. Não é só uma forte autodisciplina, é a presença do Teu Espírito em nós. Senhor, nós pedimos por esta congregação, daqueles jovens, as crianças que estão aqui, até os mais idosos. Cremos que Tu tens uma vida abundante para nós, uma vida legal. E nós queremos, Senhor, viver esta vida que o Senhor planejou para nós. Nós queremos resistir às pressões que vêm do mundo, vêm do maligno. Nós queremos também resistir à nossa própria preguiça, nossas próprias limitações e tudo, Senhor, para que nós vivamos plenamente, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas. Eu peço que o Senhor venha trabalhar no coração de cada um. Eu sei que o Senhor não quer mudar tudo de uma vez em nossas vidas. Tu tens paciência conosco, mas ajuda, Senhor, cada um a identificar uma área que precisa trabalhar e que pedir a Tua graça para atuar ao nosso favor. Nós oramos por essa congregação que está aqui inserido numa região que não é muito fácil, de muitas formas. Que dê, Senhor, graça, protege o Senhor das investidas, dos laços do inimigo que possam dividir, que possam causar falhas morais, que uma série de coisas, Senhor. Protege este grupo, Senhor, dessas artimanhas, dá discernimento, para que possam cumprir plenamente a Tua vontade para este lugar aqui. Abençoe os líderes, Senhor. Dê esse discernimento, dê a paciência, a perseverança que precisam para viver em santidade e para levar muitos discípulos a Ti, Senhor, para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos recolher os nossos dízimos e ofertas, tá? Aqui está as ofertas e aqui o dízimo. Vamos fazer isso? Vamos orar? Pai, obrigado mais uma vez, porque tudo o que temos provém do Senhor. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos fortalece. E como a Tua palavra nos diz, fazer prova do Senhor, se o Senhor não abriria as portas dos céus e derramaria sobre nós bênçãos sem medidas. Pai, somos gratos porque da Tua parte não temos tido falta de nada. Em tudo o Senhor tem sido fiel. E é com esse coração agradecido que queremos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, em nome do Senhor Jesus. Por favor, pode sair do seu lugar e você pode
entregar seu dízimo, sua oferta.